começou, sabe, minha memória me permite recordar de quando eu era criança, ainda engateando, quando eu me deparava com uma parede branca. E aquilo era como se fosse um atentado para mim, porque aquela brancura não podia ficar muito tempo, né? Que a imaginação fluía, as ideias vinham com muito, sabe, com muita força. E quando eu pegava um lápis, qual fosse a cor, eu me deparava com aquela brancura e começava a dar os meus primeiros traços de imaginação. A arte já fluía através da minha mente para as minhas mãos. E ali eu comecei a desenhar super-heróis, comecei a desenhar imagens que eu contemplava na minha vida. Podia ser uma paisagem, podia ser um animal que eu via, podia ser uma pessoa que eu me aproximei de repente, minha família, meu pai, minha mãe. Ou seja, minha inspiração era universal. Eu não me focava apenas em uma temática, né? Eu acho que a arte já demonstrava aquele furor, quase que incontido dentro de mim. E a partir daquele momento, aquela puerice, aquela infantilidade, né, aquela pureza da criança, ampliou os meus horizontes. E eu fui começando a desenhar, fui começando a pintar, claro, com aquele traço ainda muito infantil, né? E ao longo do tempo, eu fui me encantando pela arte. A arte foi criando morada dentro do meu coração. E eu fui continuando, claro que paulatinamente, sem pressa, sem aquela ânsia, né? A arte simplesmente era uma companhia que me libertava. E desde então, eu tenho essa companheira dentro de mim que nunca me abandona. Ter meu pai como uma inspiração é um presente. Eu digo sempre que é uma bênção divina, é um presente, é uma dádiva que eu recebi, né? Porque meu pai sempre me ensinou. Claro que ele sempre me deixou à vontade. Meu pai tem uma frase costumeira que ele fala: eu sou seu pai, mas pai do seu destino é você mesmo. E ele sempre me deixou muito livre para criar. Ele nunca impôs regras, caminhos determinados para criar o meu trabalho. Ele sempre me deixou à vontade. Mas é óbvio que com essa força artística, essa veia artística na família, a gente se sente mais estimulado, a gente se sente mais em casa, né? E justamente por essa boa receptividade do meu pai, né, para com o meu trabalho, com as minhas criações, eu me sentia livre, plenamente livre. Eu nunca me senti forçado a nada. Então, eu utilizava essa liberdade que ele permitia e colocava lá no fundo do meu coração e usava para criar as minhas obras, os meus trabalhos. Meu pai, ele me libertou. Ele foi um professor, assim como continua sendo um professor para mim, não só artisticamente, mas moralmente, em todos os sentidos da vida, uma pessoa que me inspira até hoje. A arquitetura tem um ponto muito interessante na minha vida, porque foi um curso que eu me interessei na minha adolescência, né, final da escola. Eu me interessei muito em fazer o curso de arquitetura. Claro que através de algumas pesquisas prévias, na época do colegial, né, eu percebi que a arquitetura eu poderia inserir um pouco da minha criatividade através dos traços. E realmente aconteceu. Eu me formei, sou arquiteto e urbanista, mas aquele chamado artístico foi tão forte que eu não consegui deixar de lado os pincéis. Mas foi tão forte, que eu não segui mais a arquitetura. A arquitetura vive em mim ainda também, mas eu não poderia jamais deixar de ser artista plástico. A minha trajetória artística, ela é composta por alguns eventos que me marcaram muito. É exemplo de uma exposição que eu realizei quando criança. Na verdade eu não sabia
desse fato, mas fui informado por uma professora da escola que o meu desenho participaria de um evento internacional em Brasília. E aquilo para mim foi como um abrir de portas, né? Sonho estava ali se realizando e poder mostrar o meu trabalho para um público, né, mais amplo, expandir os horizontes do meu trabalho. Claro que com aquela imaginação ainda muito infantil, aquela percepção ali muito pura ainda, né, da criancice, mas a partir daquele momento eu percebi que eu não poderia reter. E percebi que reter seria perecer. E eu precisava expandir os horizontes do meu trabalho. Comecei a criar, comecei a pintar. Participei de algumas exposições coletivas ao longo desse tempo. Eu vim para Aracaju, eu sou alagoano, vim para Aracaju. E aqui eu encontrei um espaço bastante prolífero artisticamente, né? Muitas respostas, muitas pessoas que compartilhavam artisticamente, oportunidades através de curadores, galeristas, galerias, né? E eu comecei a fazer exposições na Galeria Álvaro Santos, na Galeria CMA, Espaço do IASIG, outras coletivas que aconteciam aqui no cenário artístico sergipano. E uma que me marcou muito foi a exposição Salão dos Novos, em 2006, que praticamente foi um divisor de águas, porque até então eu pintava quase que por diletantismo. Então eu pintava para me sentir pleno, porque a arte sempre me libertou. Eu sou muito grato ao saudoso senhor Luiz Adelmo, diretor da galeria, que é uma pessoa de extrema sensibilidade, uma grandeza humana imensurável, o qual sua chama permanece acesa até hoje nos corações de todos, principalmente nós artistas plásticos, que somos tão gratos à sua essência que, sabe, nos libertou. Minha gratidão será eterna ao professor Luiz Adelmo. E através dessa exposição eu consegui dar o meu primeiro passo verdadeiramente como artista plástico no cenário artístico. E após essa oportunidade, outras vieram, exposições fora do estado, exposições em Alagoas, exposições em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu comecei a ampliar os horizontes do meu trabalho, as pessoas começaram a visualizar o meu trabalho, né? Consegui oportunidades também para expor fora do Brasil, na Alemanha, Argentina, França, Estados Unidos. E isso cada vez mais, sabe, me impulsionava a criar. Foi a partir dessa receptividade, dessa conexão com as pessoas, que eu percebi, a minha missão é essa, eu preciso continuar, eu preciso expandir os horizontes do meu trabalho, mostrar às pessoas, criar, ser um determinado fator de soma na vida das pessoas através da minha criação. Sem esperar nada, mas sim essa conexão com a minha criação, com o meu trabalho, né? Esse é o meu verdadeiro sentido artístico. Então essas exposições que aconteceram, essas oportunidades que aconteceram, sem sombra de dúvidas, foram muito importantes para a minha carreira artística e para o meu lado humano também. Eu tenho uma vontade muito grande, né? Simplesmente de não abandonar os pincéis. Eu acho que isso é, indubitavelmente, uma certeza. E o que eu puder para pintalgar um pouco na vida das pessoas, seja através de uma obra, seja através de uma exposição, seja através de uma conversa, seja através de um ato humano, isso para mim já me traz uma alegria imensa. Mas, claro que alguns pontos podem ser pinçados. Eu tenho muita vontade de voltar a expor no cenário artístico. A pandemia ela foi um entrave na vida de todos, né? E realmente impediu que a gente pudesse realizar alguns eventos, né? Com uma reunião maior de pessoas. Mas eu tenho essa intenção de retomar o meu trabalho agora com uma exposição individual, expondo os meus trabalhos que eu realizei ao longo desse período pandêmico, que, como dizia Guimarães Rosa, as dificuldades elas instigam o artista, né? E isso, de certa forma, me instigou. Eu vim passando por um processo de introspecção, um processo de mentalização. Esse processo difícil me serviu de inspiração, por incrível que pareça, né?
para aumentar aquela vontade de idealizar, de criar. Foi naquele momento que eu olhei mais para mim, que eu pude expor as minhas criações com mais afinco. E agora, depois desse momento todo enclausurado, desse momento todo fechado no meu ser, eu quero expor as pessoas. Então, com fé em Deus, em breve estarei realizando uma exposição individual aqui em Aracaju e com certeza estarei disposto a abrir as portas do meu ateliê para receber a todos e todas que quiserem conhecer de perto o meu trabalho. Será um prazer imensurável.